Estamos iniciando mais um Inclusão Social. Antes, porém, de apresentar os convidados, eu quero lembrar o que aconteceu no dia de ontem em Ribeirão Preto. Passei o dia todo em Ribeirão Preto. Primeiro, uma audiência no CDHU. O pessoal do Leporace que está lá ligadão vai ver. A novidade apareceu. Mais grave do que o comércio do Leporace é a invasão dos centros comerciais já existentes. Sem licitação, sem pagamento de aluguel. Vamos ver o que o governo do estado vai fazer em relação a isso. E uma definição da associação e da comissão é que se reveja o TAC. O TAC faltou algumas peças para discutir o problema do Leporace e com certeza nós vamos pedir, com a sensibilidade do Ministério Público, nós vamos reabrir a discussão do Parque Vicente Leporace e o não cumprimento desse TAC. Essa foi a novidade do dia de ontem em Ribeirão Preto. E hoje nós recebemos aqui, para começar a falar um pouco de política, o ano que vem, 2012, a coisa começa a esquentar nos municípios. O nosso amigo Gilson Pelizaro, vereador aí por 4 mandatos, né, Gilson? 16 anos frente à Câmara. Companheiro lá na Câmara. Candidato a deputado, candidato a prefeito. Gilson, um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vergara. Queria agradecer mais essa oportunidade que você nos dá para a gente poder discutir um pouco da situação política da cidade de Franca e, antes de mais nada, te cumprimentar por esse trabalho que você tem feito junto à comunidade do Leporace, por todos esses problemas das lojas, as lojinhas lá do Leporace têm ocorrido, e tenho certeza que vocês vão dar o respaldo necessário para aquelas pessoas que tanto precisam. Afinal de contas, não pode ser de uma forma arbitrária tomar decisões para prejudicar o povo, né? Então, nós sabemos que todos aqueles que estão ali estão a fim de um trabalho, querendo tocar o seu negócio, e não vai ser nem a Prefeitura, nem o CDHU, ou mesmo o Ministério Público, que vai causar danos e problemas para esse povo. Então, eu queria, antes de mais nada, te cumprimentar. A questão social ali é muito grande. São 4.600 pessoas que dependem diretamente daquelas lojinhas, da vida do dia a dia. E pela ausência do CDHU, nada melhor do que a organização. Os moradores se organizou e criou um dos mais importantes comércios da nossa cidade. Do outro lado, eu quero mostrar e quero enfatizar isso. Giovanni Dominici está no movimento sindical, político, líder aí do PT, mas sempre nos bastidores. Giovanni, hoje, quando falava com o presidente do PT, o Marcial, disse o seguinte: uma figura que eu gostaria que fosse hoje acompanhando o Gilson é o Giovanni. Sempre nos bastidores, hoje está parecendo o Lombardi do Silvio Santos, né? Fala, organiza, trabalha e não aparece. Giovanni, um prazer ter você aqui. É um prazer também estar aqui nesse seu programa, Vergara, né? Eu que te conheço há muito tempo, desde 1982, 83, né? Poucos, quando você começou a participar do movimento sindical em Franca, né? A sua atuação brilhante no movimento sindical, depois você foi eleito vereador. E eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está levando, inclusive hoje o que você está fazendo lá no Leporace, com os moradores ali, defendendo os moradores, porque a questão do comércio no Leporace não é só dos comerciantes, né? É também dos moradores que são beneficiados. Então, você está de parabéns por esse trabalho que você está levando. E vamos falar aí de 2012, Gilson. Aqui eu trouxe 2 matérias e eu começo com a primeira aqui. Marcos Garcia, um amigo aí, fomos vereadores junto, mas ele lançou uma polêmica. Tem vereador que, se pagasse para trabalhar, ainda seria caro. A população está descrente com a política? Você vê isso no dia a dia ou não? Olha, Vergara, primeiro que eu quero dizer é o seguinte: a população tem todo o direito de ter as suas opiniões com relação à atuação política, tanto dos vereadores, como do prefeito, como dos deputados que nós temos na cidade. Mas sair uma declaração dessa do líder do Legislativo, daquele que deveria defender a instituição, eu acho temerário. Porque, afinal de contas, o Marcos Garcia não é uma pessoa leiga da política, ele conhece os meandros, né, do poder legislativo, e ele sabe que nem sempre as coisas são como são colocadas. Porque você sabe que, por vontade de muita gente,
talvez a Câmara de Franca ou de qualquer outro lugar nem existisse, que o Poder Legislativo nem existisse, que seria uma aberração, seria temerário para a democracia. Então eu acho que o Marco Garcia, enquanto o representante maior do Poder Legislativo, que é o presidente, ele deveria se preocupar mais em defender a instituição, agregar politicamente todos os vereadores, que nós sabemos que cada um tem uma facção política, cada um tem um pensamento ideológico, e o trabalho do presidente da Câmara é fazer a harmonia entre todos. Então, talvez se ele tivesse sentado lá do lado de baixo, lá, né, na cadeira, não liderando o Legislativo, talvez ele cadeira baixa lá. Na cadeira baixa lá, talvez ele pudesse dar essa opinião, mas eu acho que como o presidente da Câmara foi um tiro no escuro. A verdade é essa. Eu respeito muito o Poder Legislativo e acho que o trabalho que o Legislativo faz, ele é muito importante. Agora, a consciência de quem vota. As pessoas que estão lá no Legislativo não estão lá por indicação de ninguém. Quem pôs os vereadores foi o povo através do voto direto. Então, basta ter uma conscientização melhor para qualificar e melhorar o debate dentro do plenário da Câmara Municipal. E quem pode fazer isso é o povo através do voto. Bom, eu vou iniciar a partir de agora e convidar os presidentes, dirigentes dos partidos para que quiserem participar, emitir a sua opinião da eleição 2012 no município de Franca. Giovanni, o que me chamou um pouco a atenção, a ausência do PT numa reportagem que essa semana aí foi divulgada. O PT terá candidatura própria? Então, o PT definiu, nós fizemos uma reunião ampliada do diretório, uma plenária, e nós definimos que nós vamos ter candidato, né? O PT vai ter candidato a prefeito. É claro que o PT sempre procurou os outros partidos para conversar, né? E não vai ser diferente dessa vez. Só que o PT, desde 1982, quando o PT foi fundado em Franca, todas as eleições o PT participou com candidatura a prefeito. Então não vai ser diferente nessas eleições. Nós estamos discutindo, o PT está discutindo a nível estadual, né? O presidente Lula está envolvido nessa discussão da questão das eleições de 2012, porque nós sabemos que a eleição de 2012 ela é importantíssima para o PT no governo do Estado de São Paulo, pro PT no Estado de São Paulo. Então o presidente Lula está participando dessas discussões e vai ser jogado um peso importante da direção estadual do PT nas eleições de 2012, principalmente nas cidades com mais de 200 mil eleitores, como é o caso de Franca, que tem segundo turno. Franca terá segundo turno, Gilson? Vergara, olha, diferente do que ocorreu na eleição passada, que nós participamos juntos, você fazia parte da nossa chapa de vereadores, não tinha tanta gente com vontade de disputar uma candidatura a prefeito, até porque o atual prefeito disputava a reeleição. Era realmente um momento difícil para qualquer que fosse concorrer com quem está usando a máquina, está lá dirigindo a máquina estatal da prefeitura e no processo eleitoral. Todos sabíamos que ia ser complicado aquele processo eleitoral. Mas nós tivemos coragem, fomos para a disputa, tivemos 27% dos votos válidos da cidade, ficamos em segundo lugar. Infelizmente, pela ausência do número de candidatos, nós não tivemos segundo turno. Eu acho que a realidade agora é completamente diferente. Primeiro, que o atual prefeito não vai estar no processo diretamente como candidato, disputando a reeleição, até porque a lei não permite que ele dispute mais uma reeleição. Segundo, que o bloco de partidos que compunha a base do prefeito, que disputou a eleição passada, não vai ser o mesmo. A gente já tem especulações que o Ari Balieiro, que é o vice-prefeito, está querendo ser candidato. O próprio PP, o partido do Paulo Maluf, que apoiou o prefeito na eleição passada, está falando em lançar uma candidatura própria. O PMDB, que também apoiou, está falando em lançar uma candidatura própria. Então, o próprio Biali, que ficou na suplência, primeiro suplente de deputado federal, e tem mostrado claramente o interesse em ser candidato a prefeito. Então o cenário é diferente. Então eu acredito na possibilidade de um segundo turno. Na verdade, eu acho que seria inevitável um segundo turno na próxima eleição.
dependendo dos nomes que forem colocados no processo. A gente, por enquanto, a gente está na expectativa, há muita conversa de bastidores, né, falando sobre o cenário possível de 2012, mas eu vislumbro a possibilidade de um segundo turno. Em relação à aliança, essa própria matéria que indicou alguns candidatos, fala de PP e PT. Essa conversa existe? Olha, o PT é um partido, como o Giovanni já colocou, nós sempre fomos abertos para o diálogo com qualquer corrente política da cidade. E na maioria das vezes nós sempre ouvimos o não, né? Diferente do que ocorreu com a gente, com o PPS na eleição passada aqui em Franca, onde estava o André Jorge na disputa de candidato a vice-prefeito e você na liderança do PPS. Nós somos daqueles partidos que acham que é difícil governar sozinho, nós precisamos compor com o maior número de pessoas possível, com o maior número de lideranças possíveis, e é assim que a gente trata a política. O nosso interesse é procurar e dialogar com vários segmentos da sociedade, com vários outros partidos, né, no campo programático, né, de coligação do Partido dos Trabalhadores. Aqueles que estiverem dentro do campo, nós vamos conversar. Não existe nada formal, não existe nenhuma conversa inicial ainda com o PP ou com a doutora Graciela, como está sendo colocado, mas nós não descartamos nenhuma possibilidade de conversa. E nós não queremos discutir nomes, nós queremos discutir programa, né? Qual será o melhor caminho, o melhor programa, o melhor plano de governo para a nossa cidade. E nós queremos começar já e vamos procurar vários partidos, talvez inclusive o PP da doutora Graciela. Giovanni, como você está no diretório e a gente percebe a grande movimentação dos partidos, o PT está se movimentando, tem chapa própria, está completa, como é que está essa discussão de quando vocês falam, vamos ter candidatura, está preparado já? Não, o PT, como eu disse para você, e você também já participou, o PT desde 1982 que lança candidato, então a gente sempre discutiu eleições e sempre discutiu para participar de eleições. Nós discutimos uma questão que é importante, além da eleição, disputar uma eleição de prefeito, é importante também formar uma chapa forte de vereadores. E isso nós estamos levando também a sério dentro do PT, discutindo com lideranças para formar uma chapa forte de vereadores para disputar as eleições, né? Para disputar, para ir segundo turno, como o Gilson falou, porque agora a situação em Franca é diferente, né? Não é como foi na eleição passada, que o atual prefeito conseguiu juntar 11 partidos com ele. Hoje a questão é diferente, né? Hoje tem vários candidatos que apoiaram naquele momento, que hoje são candidatos, né, que vão disputar as eleições. Então eu vejo a chance de ter segundo turno em Franca muito grande em razão dessa questão que eu estou colocando, né? Bom, nós vamos continuar, vamos dar um intervalo e voltaremos no segundo bloco. E a minha colocação é o seguinte, o PT já teve 4 cidades, as mais importantes da nossa região: Franca, Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. O que aconteceu que deixou de dar PT nessas 4 cidades? Logo depois do intervalo. Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais, desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado. Mais de 8.000 itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stick Fran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Franca, Jaú e Birigui. Andar de ônibus em Franca vai ficar mais fácil e mais seguro. A partir do dia 1º de julho, compareça a um posto de atendimento, cadastre-se e troque o seu cartão atual pelo novo cartão do sistema Passe Fácil. Cartões personalizados, integração garantida e recuperação de saldo em caso de perda ou roubo. Andar de ônibus em Franca vai ficar mais fácil e mais seguro. É Empresa de Ônibus São José, transportando o futuro de nossa cidade.
Escritório Santa Rita. 35 anos de dedicação, excelência e tradição em qualidade e ética profissional. Recentemente, conquistou o certificado do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, após cumprir um amplo programa de treinamento. Com esta certificação, o Escritório Santa Rita se mantém em destaque em seu segmento profissional. Escritório Santa Rita. Respeito e qualidade que Franca procura e merece. Especializado nas áreas contábeis, consultoria e processo de aposentadoria. Escritório Santa Rita. Tem gente que passa o maior aperto quando está sem carro. Eu não. Eu passo na Localiza. Aí eu alugo um carro e tenho liberdade para ir aonde quiser, com todo conforto. A vida é muito mais fácil para quem aluga um carro na Localiza. E você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Localiza. Vai com você. Estamos de volta nesse segundo bloco. Gilson e Giovanni. A pergunta ficou no ar. 4 cidades mais importantes administradas pelo PT. Franca, 8 anos. Ribeirão Preto, 8 anos. Palocci e o sucessor. Araraquara, Edinho. São Carlos, Milton. O que aconteceu? Olha, eu vou pegar especificamente no caso da cidade de Franca, sim. Que eu conheço de perto a realidade e convivi os 8 anos da administração do PT, do ex-prefeito Gilmar. Nós pegamos um momento político, econômico, dos piores possíveis. A gestão de Fernando Henrique Cardoso, principalmente no último mandato, foi desastrosa para os municípios. Tanto que vários prefeitos do Brasil inteiro fizeram vários movimentos, iniciando inclusive a marcha de prefeitos a Brasília, e que na época do Fernando Henrique eram recebidos lá com os cães de guarda, né, do Palácio do Planalto. Não tinha a possibilidade de nenhum diálogo e uma política econômica desastrosa onde o município sofria diretamente todas as consequências. Não havia repasse adequado para várias áreas para o município e as dificuldades financeiras eram enormes. Diferente do momento econômico que nós vivemos hoje. E tudo vai virando uma bola de neve. Se o Brasil melhora o cenário econômico a nível nacional, sem dúvida nenhuma isso vai refletir nos impostos que o município recebe vinculados ao governo federal, né? Então a condição de trabalhar do município ela é muito maior do que na gestão que nós pegamos do Fernando Henrique Cardoso. Então foi uma questão meramente financeira, com dificuldade de colocar em prática vários programas importantes que nós tínhamos no nosso programa de governo, mas sem capacidade financeira você não implementa nenhum tipo de política. E olha que com todas as dificuldades, nós deixamos marcas positivas na administração. O número grande de escolas municipais que foram feitas, a transformação do transporte coletivo. A Santa Casa tinha problemas, mas não tinha os problemas que tem hoje, o corte de atendimento na saúde, a gestão da administração na área da saúde pública era muito melhor. Agora, o cobertor era muito curto. Não dava para atender às necessidades sociais que a cidade tinha e também atender às necessidades de infraestrutura. E acho que o que nós pecamos foi na questão da infraestrutura da cidade, que deixou um pouco a desejar, porque havia um interesse muito maior em não deixar em dificuldade aquelas pessoas que precisavam da área social, né? Então, um investimento maciço no social nem sempre dá o resultado eleitoral esperado. Ao contrário de você maquiar a cidade, né? Fazer a cidade virar uma bonequinha. A cidade vira uma bonequinha e isso repercute positivamente, porque a maioria das pessoas que vivem em Franca são pessoas de classe média e que têm veículos, né? Utilizam o carro. Não são todos que utilizam do serviço público de saúde, uma maioria tem convênios médicos, né? Então essa relação que foi, eu acho que complicada, difícil, no governo da administração do PT em Franca. E acho que o cenário que nós vivemos hoje
é muito diferente daquele de antigamente. Então, muito ganho que às vezes a administração tem hoje não é fruto do trabalho em si da própria administração, e sim reflexo da política econômica nacional, do que está acontecendo no país hoje. E isso, sem dúvida nenhuma, essa safra de prefeitos atuais estão numa condição muito melhor do que os prefeitos daquela época. Não foi só os prefeitos do PT que sofreram, muitos do PSDB, inclusive, não conseguiram eleger sucessor, né, por essa dificuldade. Mas nós conseguimos fazer aqui em Franca 2 mandatos. O Gilmar foi eleito e reeleito. Infelizmente não conseguimos dar sequência, que nós temos ainda muitas políticas importantes para implementar na cidade, quem sabe no 2012. Giovanni, Lula interviu em vários municípios, conseguiu fazer os seus prefeitos e, enfim, a Dilma consegue fazer isso em 2012? Transferir uma força, uma intenção para o município? Obrigado. O trabalho que a Dilma está fazendo no governo federal é uma sequência do trabalho que o presidente Lula fez. Como o Gilson colocou aqui, o investimento, né, os recursos do governo federal que vieram para as prefeituras, aqui na prefeitura de Franca também, e várias prefeituras do Brasil, você está entendendo? São recursos importantes que fizeram com que 67, um número importante que é bom lembrar aqui, nas eleições passadas para prefeito, 67% dos prefeitos que disputaram a reeleição foram reeleitos. Por quê? Porque o país estava bem, porque o país está bem, porque o governo federal investiu. Então eu acho que a Dilma vai continuar esse trabalho que o presidente Lula tem feito no Brasil, está entendendo? Ela está visitando o Brasil inteiro e dando apoio para os prefeitos. Acho que isso é importante, ela recebe os prefeitos. Como o Gilson lembrou aqui, na época que o Fernando Henrique era presidente da República, quando o Gilmar foi prefeito por 2 mandatos aqui em Franca, quer dizer, quando os prefeitos iam para Brasília, era recebido por cachorro. Hoje não, hoje o presidente Lula recebe os prefeitos em Brasília e dá total apoio para os prefeitos. Então, acho que isso vai fazer, esse trabalho que o presidente Lula fez, a presidenta Dilma vai continuar fazendo, está entendendo? E vai ser importante nas eleições de 2012. Gilson, a nossa intenção é mostrar um pouco do município o que vai ser 2012. A lei eleitoral está discutindo na Câmara dos Deputados, Senado, palpitando já, votando também mudanças. A mudança na legislação afeta os municípios? Olha, Vergara, eu acho que não há um interesse do Congresso Nacional em fazer valer a reforma política, trazer à tona várias questões que envolvem aí o processo eleitoral. Até porque os deputados que lá estão, eles têm um interesse direto no processo eleitoral. Então eu não acredito que vá ocorrer mudanças sensíveis, né, no processo eleitoral de 2012. Eu acredito que para resolver a questão da reforma política, tinha que ter a eleição de um Congresso especificamente para tratar da reforma política, sem os interesses que hoje envolve o atual Congresso Nacional, né? Nós recentemente fizemos na OAB um debate sobre reforma política, trouxemos o Newton Lima, que é deputado federal do PT da cidade de São Carlos, que representa o estado de São Paulo, e também o deputado Ubiali. E ficou muito claro na conversa, no debate, que provavelmente para a eleição do ano que vem, de 2012, poucas mudanças podem ocorrer. Alguma coisa vai ter para falar que teve. Mas não vai ser... Mata os pequenos partidos. Sem dúvida, esse negócio da questão da coligação proporcional. Eu acho que isso é uma questão que está sendo colocada e que provavelmente pode ocorrer. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete em 2012, mas talvez seja a única mudança sensível que possa ter. Mas os pequenos partidos sofrem com essa mudança. Isso sem dúvida nenhuma. Aqueles partidos tinham 4, 5 candidatos, se unia para formar uma chapa completa. Eu acho que os presidentes de partidos, eles têm que se preocupar agora em formar uma chapa de vereadores forte. Porque senão eles vão ter dificuldade. Se não formar uma chapa forte de vereador, vai ter dificuldade de fazer a coligação. Se houver um impedimento legal, aí sim vai desaparecer os pequenos partidos. Mas estamos pagando para ver também se esse tipo de situação acontece. Voto em lista, Giovanni? Como é que você vê isso? Essa questão da reforma política, o Gilson falou,
A principal reforma no Brasil, para mim, é a reforma política. Essa reforma é importantíssima para o Brasil. Se a população brasileira tivesse consciência do que é a reforma política, principalmente a questão do financiamento público de campanha. Né? Financiamento público de campanha e o PT defende o voto em lista fechada, lista pré-ordenada. Porque não tem como você fazer um financiamento público de campanha sem lista fechada. Né? E o financiamento público é importante porque acaba que... Hoje o que acontece? Hoje é livre, a empresa tal pode doar para tal candidato, está entendendo? E tem todo esse problema de corrupção e envolvimento aí difícil para o país, está entendendo? Então eu acho que o financiamento público de campanha ele é importantíssimo e o PT defende o voto em lista. Né? O que a população entendeu o que é o voto em lista. Né? O voto em lista, o partido político define uma lista de candidatos escolhido democraticamente dentro do partido, né? Eleito pelos seus filiados, e depois a propaganda é feita em cima da lista. Né? A pessoa não vai votar no candidato, vai votar na lista de candidatos que foi elaborada pelo partido. Isso fortalece os partidos políticos. Acho que isso que é importante. Mas mesmo assim, votando na lista, o que tiver mais votos, passa a ser o primeiro. Passa. Aí vai depender do trabalho, da vivência partidária, do trabalho partidário de cada filiado. Quer dizer, o filiado vai ter que ter um trabalho dentro do partido. Né? Isso fortalece o partido, porque ele vai trabalhar dentro do partido, vai conseguir, através dos filiados que são pessoas ligadas a ele,